Porque todo o desenvolvimento, toda a construção, todos os atos positivos que se possam fazer, tanto na vida pessoal, como na vida das instituições, como na vida dos Estados, só são possíveis quando são construídos em cima da paz. E este é e deve ser o sentimento de todos os verdadeiros patriotas, no sentido que a paz é este valor absoluto, imprescindível e essencial para que nós possamos construir a nação inclusiva, desenvolvida, de paz e de amor que todos nós, independentemente da nossa filiação política partidária, religiosa, étnica, etc., todos nós almejamos. Portanto, postas as coisas assim, Angola, os angolanos e as angolanas estão todos de parabéns por, apesar de tudo, terem conseguido preservar esta paz e mais, fazer com que o espectro da guerra seja uma realidade cada vez mais distante. Neste sentido, estamos todos, absolutamente todos e todas, de parabéns. A Angola, obviamente, como todos os países, isso também acontece nas nossas vidas pessoais, na vida das instituições, agora está em busca da paz social. Está em busca daquele estado em que já não haja pobreza, já não haja, digamos assim, necessidades. Aquele país onde todos que nele vivem tenham a possibilidade, como diz Lula da Silva, de ter o matabicho, o almoço e o jantar, possam ter uma casa condigna, possam mandar o filho para a escola, para ter a educação que as crianças todas merecem, possa ter a saúde que merece. Enfim, esta é a luta agora que estamos com ela e que também é luta de todos nós. O facto de nós termos ideias diferentes de como chegar até ali não diminui de forma alguma o desejo que todos nós, principalmente a nível dos partidos políticos, temos para lá alcançar. E a democracia serve para isso mesmo, para que hoje um projeto, amanhã outro, e depois da manhã outro, conforme determina o soberano povo, como gosta de dizer a nossa amiga Mireia Lauera, então seja o projeto dirigente para alcançarmos a paz social. Mas desengane-se quem pensa que a paz social é um objetivo tangível e alcançável, no sentido de dizer hoje alcançamos a paz social, ou hoje alcançamos esse estado que eu disse, e a partir dali já não precisamos. Não. Mas pelo menos podemos aferir a partir dos indicadores. Existem indicadores que nos ajudam a aferir. Não, claro, o que eu quero dizer é que nós nunca vamos alcançar este estado, porque isso é como a linha do horizonte. Justamente. É como a riqueza pessoal e o bem-estar pessoal. Hoje alcançamos um patamar, e assim que alcançamos esse patamar, estamos logo a pensar no outro. É assim a natureza humana, é assim que Deus criou os homens e as mulheres, e é graças a isso que o homem sempre está a se desenvolver. Eu sou daqueles, até como digamos, um trabalhador, um profissional da área social, sou daqueles que reconhece que nós ainda temos muitos desafios e que hoje temos que trabalhar nele. Mas também estou consciente que esses são os desafios do nosso tempo. Isso. Nós hoje vamos trabalhar para vencer, na medida das nossas capacidades, os desafios deste novo tempo, porque depois as gerações que virão também terão os seus desafios. Portanto, eu digo sempre à juventude que os desafios sempre lá estarão. O que é importante é que nós estejamos disponíveis para dar o nosso melhor, para que tenhamos
mais felicidade possível e o melhor possível para o nosso país. Muito bem, Dr. Olívio Colombo, vou pedir também a sua opinião em torno desses 21 anos de paz e os resultados deste, a paz social, sobretudo, de que estamos a falar. Olha, a paz vai muito para além do calar das armas. Sabe que nós tivemos uma guerra fratricida, um conflito entre irmãos que custou aos cofres públicos, em termos de destruição da infraestrutura, destruição econômica, etc., qualquer coisa como 20 mil milhões de dólares. Portanto, isso é o custo econômico do conflito armado, dito por Eduardo dos Santos. Dito por Eduardo dos Santos. Quando olhamos para os 21 anos de paz, naturalmente podemos fazer um rescaldo sobre os famosos ganhos da paz. E nós chegamos à paz por via da guerra. Fez-se a guerra para acabar com a guerra. Não é? E é um sinal, se formos verificar a visão clássica da paz, é uma espécie de paz romana. Uma paz imposta, por um lado, forçada, porque havia necessidade de chegar a esse esforço. Mas o exercício da paz, como as Nações Unidas tinha classificado como cultura de paz, ela passa muito para além de simples intenções, ela vai para ações. Ações como, por via da paz, a construção das bases para a conquista do bem comum, para a garantia, por exemplo, do bem-estar da qualidade de vida dos cidadãos. E a garantia de que no espaço geográfico onde se conquistou essa paz não possa haver focos de iniciativas que colocam esta paz em causa. E nós temos a questão de Cabinda, é um sinal que não pode ser ignorado. Em Cabinda não há paz, porque existe um foco de conflito militar que dura anos. Por outro lado, nós também na visão clássica temos a paz grega, que é a paz do conhecimento, que é a paz dita de Shalom, a paz da verdade, a paz da justiça, a paz da integridade, a paz da prudência, a paciência do conhecimento. Portanto, a paz grega, é a paz que nós ainda não conquistamos, não é? Que é a paz que dá garantias às pessoas de que estão no mesmo espaço territorial e devem ter opiniões diferentes e diferenciadas na observação dos fenômenos, também são vários. E como resultado, deverá ser então a conquista do bem comum. Nós ainda não temos a paz como cultura de paz, porque a linguagem não é uma linguagem de cultura de paz, é a linguagem de quem ganhou a guerra e, como se diz nas gírias, esfrega essa vitória na cara de quem perdeu, supostamente perdeu. Embora no ato no afã de quando se vivia a paz, trouxe essa ideia de que não há vencido nem vencedores. E é isto que mais me interessa, é sobre esta narrativa que eu gostava de aprofundar um pouco a minha avaliação sobre a paz, que ela, de facto, vá para além de simples intenções. É preciso cultivarmos a paz na reconstrução nacional, na livre circulação de pessoas e bens, na distribuição da renda pública, na partilha da prosperidade, na boa governação, para exercermos também o melhor controle social. O controle social é resultado, em grande medida, de boas práticas de políticas públicas. E políticas públicas estas que nós estamos muito, muito aquém, envolvido 21 anos de alcance ou conquista desta paz. Portanto, podíamos falar sobre muito mais. São 21 anos, em 21 anos faz-se milagres econômicos. Nós temos muitos exemplos no mundo de que em pouco tempo conseguiram atingir níveis consideráveis de crescimento e concomitante desenvolvimento. Nós tivemos uma grande oportunidade econômica, graças aos ventos, portanto, externos, fizeram do petróleo e ainda continua a ser a maior moeda de troca, e ele esteve em alta no mercado internacional. Não se consegue aferir exatamente quanto é que passou por Angola do dinheiro do petróleo, são muitos milhares de milhões de dólares, mas não temos resultados efetivos na vida do cidadão de que estes milhares aqui passaram. Portanto, uma paz num país com inúmeros recursos minerais e energéticos altamente estratégicos e ter pessoas a morrerem de fome é uma paz em perigo. E termino. A segurança moderna, os serviços de estudos sobre segurança moderna dizem que o maior foco de instabilidade do Estado é interno e é fruto da desigualdade. E a desigualdade ainda é e continuará a ser o principal ingrediente da estabilidade. Portanto, a nossa paz está em perigo sempre que cada mulher não tiver nada para comer. Está certo. Agora consigo, Dr. Agostinho Cicato, a sua avaliação destes 21 anos de paz e o reflexo na vida do cidadão.
Na verdade, temos paz. Temos um calar das armas desde 2002. Isto é um facto e os angolanos, pela primeira vez, reconheceram que havia necessidade de viverem juntos na diferença. É verdade que 27 anos ou mais de conflito armado também destruíram as almas psicologicamente, moldou o comportamento de pessoas, construiu escolas diferentes. Portanto, o modo de pensamento é completamente diferente. E, portanto, até o próprio entendimento contextual altera. Se nós olharmos, nós tivemos os partidos políticos que nós temos hoje, tanto a UNITA e o MPLA, que são os que tiveram beligerado durante esse período, tiveram de sofrer também metamorfoses. Portanto, passaram de movimentos armados para partidos políticos. Portanto, esta alteração contextual também requer um exercício de adaptação até social, até do ponto de vista antropológico. Porque estamos a falar de pessoas humanas, estamos a falar de pessoas que nascem num contexto, crescem num contexto e depois têm de habituar o seu entendimento num outro contexto. É aqui onde depois se enquadra o Instituto da Reconciliação Nacional e tanto outro assunto. Mas aqui o que é importante, é efetivar. Essa adaptação que levantas, de facto, ainda é um trabalho lá para frente? É um trabalho a fazer. Os partidos políticos vão mudando. Se notar, hoje os partidos têm o objetivo principal, que é o elementar, aquele dos partidos políticos, que é o alcance do poder. A discussão hoje e conseguir. Mas também, com a paz, conseguiu-se. Claro, temos alguns retrocessos que são necessários. Nomeadamente? Um dos retrocessos que nós tivemos tem a ver com o facto de, até hoje, ainda o fantasma da guerra manter. Portanto, nós temos um instrumento elementar, tem o retrocesso, é essencial. Aqueles que têm a responsabilidade maior de tomada de decisões, que compreendam que, seja qual foi a justificação de qual das partes em conflito, é importante percebermos que hoje a paz é necessária em todos os quadrantes. E, portanto, não pode haver ação absolutamente nenhuma que pode pôr em causa a paz. Todos os atos a serem praticados, não apenas no dia que se assinala o 4 de abril, mas o dia a dia. Todo o dia a dia, a prática diária daqueles que têm maior responsabilidade, todos os cidadãos, no geral, mas aqueles que têm o poder político e a oposição ou outras forças importantes da sociedade. A premissa elementar que devem levar é a manutenção da paz. A linguagem deve ser de paz, deve ser de concórdia e fundamentalmente de reconciliação. É verdade, e aqui é preciso... Exatamente. É verdade que onde há duas, três cabeças, há sempre diferença. E é sempre necessário criar-se também a cultura de viver diferentes, portanto, de viver juntos na diferença. Portanto, deve-se considerar normal, por exemplo, o Mano Celso pensar diferente do Olívio Quilombo. E esse conceito deve ser normal. Portanto, se for um conceito político, que seja no âmbito político e que vença ao melhor se for este âmbito. Se for noutro âmbito, que percebamos que há necessidade, então, de haver diferença entre os que vivem no mesmo instante. Muito bem. Doutor Hélder Chuto, agora consigo estamos a olhar para os 21 anos de paz e aquilo que é o resultado desses 21 anos de paz, a obra do homem, o que é que nós fizemos ao longo deste tempo. Ok, obrigado, Cafielo. Bem, eu quero
Pronto, eu quero pensar, mesmo na forma, se calhar, figurativa, de que nós ainda não temos paz efetiva em Angola. Não? Não, eu digo que não. O que houve, da minha ótica, foi o calar do rugir das armas de fogo. Conseguimos desarmar as mãos, mas não desarmamos as consciências. Só por essa razão é que até hoje vivencia-se momentos de climas muito antagônicos, muito hostil, aquilo que seria a necessidade de se garantir a harmonia sociopolítica dos vários atores dentro da nossa praça político-nacional. Vou dizer porquê. Repara uma coisa. Não se pode deduzir que estamos em paz só porque as armas calaram-se. Hoje, os discursos até me parecem muito mais incendiários, muito mais beligerantes do que nos tempos idos. Hoje não conseguimos sentar entre nós para conviver no respeito à diferença. Hoje o nível de intolerância é totalmente abismal. Não é o contrário. Desculpe? Não é o contrário. Os indicadores falam por si. Hoje se vê, estamos a falar a nível do cenário político. Será que consegue-se ver que é possível entre membros do MPLA, membros da UNITA, sentarem, conviverem na paz, sem revanchismo, sem dicotomia, sem crispação? Então não podemos dizer que estamos em paz efetiva. Alguns outros elementos, constitutivo ou compositório, precisam preencher o vazio que está em falta. Ora, se calhar não estamos a tentar perceber onde eu quero chegar. Mas repara uma coisa. Não vou ainda entrar naquilo que é a paz social. A crise social do que o povo vive. Vamos falar um pouco da guerra da crise de valores. Quer dizer, todos esses elementos que trago aqui, a cogitação, é para dizer que efetivamente nós ainda não conseguimos, entre irmãos, nos entendermos. E eu entendo que estamos em guerra permanente. Nós estamos em guerra permanente. Dr. Show. O que mudou, o que alterou é a forma de fazer guerra. É o modo operante. É a filosofia de fazer guerra. Mas, no concreto, nós vivemos aterrorizados. Só por isso é que até hoje estamos como estamos. Há um recuo exponencial naquilo que seria os sinais, os indicadores dos resquícios do desenvolvimento progressista sustentável do país. Nós anulamos isso. Por isso é que há uma maioria esmagadora ainda de angolanos a viverem abaixo da linha da extrema pobreza. Porque continuamos permanentemente a lutar. Mas quem causa isso são os políticos. Essa guerra é causada, desencadeada permanentemente pelos políticos. Porque são eles que não conseguem se entender como irmãos. E outra coisa, como é que você luta com teu irmão? Ferem-se, cria-se danos humanos irreversíveis. E depois você diz que eu ganhei. Você ganhou o quê? Ganhou juízo? Ganhou consciência? Ganhou maturidade? Ganhou o quê? Então você luta com teu irmão depois diz que ganhei? Devemos ficar envergonhados com esta guerra civil que ocorreu em Angola e com a tal paz que até hoje não conseguimos consumar, porque faltam outros elementos para que ela esteja consolidada efetivamente. O desarmar das armas, o calar das armas não significa que há paz efetiva. E qual será a solução? A solução é os políticos sentarem, refletirem que de nada se abonou aquela guerrilha que por muitos anos ceifou vida de milhares de angolanos e que agora temos que pensar no âmbito do interesse superior da nação. Para isso temos que nos despir das nossas vestes político-partidocráticas, dos nossos interesses particulares, para meter Angola em primeiro plano. Enquanto isso não existir, esqueça, a guerra vai continuar. O que mudou é a forma de fazer guerra. Mas quando fala de guerra, não está falando de guerra armada. Não é guerra armada, porque essa já ficou na história. O que houve foi o desarmar das mãos, mas as consciências continuam muito ativas. Por isso é que você vê, mesmo em fase eleitoral, os discursos são muito violentos. Os discursos são muito incendiários. Mas então, calma ali. Se estamos finalmente em paz, por que é que não pode haver uma disputa concorrencial dentro dos princípios democráticos e no âmbito da justiça, da verdade material, da transparência, da imparcialidade, da honestidade intelectual?
Por quê? Porque os nossos interesses sobrepõem-se ao interesse nacional. Muito bem. Agora vamos olhar para a segunda parte desses 21 anos de paz. O Presidente da República condecorou algumas figuras. Entretanto, há pessoas condecoradas, por exemplo, a filha de Anália Pereira rejeitou, enfim, esta condecoração. Dr. Celso Malabume, vamos olhar para estas duas vertentes, aqueles que foram condecorados e os que entenderam que esta condecoração devia ir para as pessoas que, por exemplo, ela cita a senhora Alexandra Simeão, que a homenagem fosse para a Juliana Cafri, que é a zungueira, que foi morta pela Polícia Nacional quando estava na sua atividade. Vamos olhar para esta segunda parte deste assunto, 21 anos de paz. Bem, desculpem eu dizer o que eu vou dizer, mas a idade que eu tenho e as vergonhas que nós, como país, já passamos por causa da doutora Alexandra Simeão, eu posso dizer isso. E dizer o seguinte: a doutora Alexandra Simeão talvez está agora a corrigir um erro histórico que o PLD fez em relação a ela própria. Qual? Eu me lembro, na altura, trabalhava para as Nações Unidas e nós passamos uma grande vergonha, porque no âmbito do Governo de Unidade e Reconciliação Nacional, o GORN, nós tivemos uma ministra, vice-ministra da Educação, que nem tinha sequer terminado, tinha para aí, nem 24 anos ainda tinha, nem tinha terminado sequer o ensino superior, e que só estava aí porque era filha da presidente do PLD e, portanto, propôs a filha para ser vice-ministra da Educação. Vocês não imaginam a vergonha que nós que trabalhávamos nos organismos internacionais naquela altura passamos? Mas para ser ministra não precisava de terminar o ensino superior, doutor? Precisava? Não, é óbvio que não. Mas aí estamos a falar de nepotismo. Mas a vergonha estava no sentido de quê? Não, a vergonha estava naquilo, no impacto que aquilo teve e naquilo que os estrangeiros diziam de nós. Imaginem vocês têm uma ministra, uma vice-ministra da Educação. Primeiro, foi para aí porque foi indicada pela mãe. Primeiro. A mãe na qualidade de presidente do partido. A mãe era presidente do PLD. O PLD tinha direito no GORN a um lugar de vice-ministra da Educação. Então a falecida Anália de Vitória Pereira indicou a filha. Mas é mesmo assim líquido, doutor? Líquido. Porque, é líquido. Permita-me só a interrupção. Não permito. Vai falar na sua vez. Eu estou a usar factos. Eu estou a dizer factos. Que podem ser desmentidos pela própria, se ela quiser, mas quem quiser falar isso tem que também falar de factos. Segundo, nem tinha terminado ainda o ensino superior. Portanto, nós tivemos um espetáculo da ministra, vice-ministra da Educação, a fazer o ensino superior. Eu trabalhei com ela. Na altura, eu era oficial de comunicação do Unicef. Ela, por acaso, era responsável pela área social. Até fez algumas coisas boas. É ela, para quem não sabe, pode ficar a saber, é ela que é a mãe do projeto da merenda escolar. Foi ela quem idealizou, foi ela quem fez, e por isso é que trabalhou com os organismos das Nações Unidas, porque nós apoiamos este programa, porque achamos bom e que até hoje, se calhar, devia ser melhor implementado. Portanto, fez bem, mas o facto é este. Que ela estava a fazer o ensino superior. E era a ministra de Ensino da Educação. Que na altura, vice-ministra, que na altura não havia ensino superior. O Ministério da Educação tutelava também o ensino superior. Portanto, para mim, e se for isso até fico contente, se ela entendeu que não devia ser dada a condecoração à mãe dela. Ela diz que a família não foi consultada, ela tinha que se pronunciar. Porque não se consulta nem coisa. O Estado tem critérios, a mãe, por acaso, tem uma trajetória que merece respeito do Estado, não é por ela ter feito isso que não merece o respeito do Estado. Foi a primeira candidata a presidente da República, a primeira mulher candidata a presidente da República, né, era a única. Foi a primeira mulher presidente de um partido político e, de facto,
A doutora Anália de Vitória Pereira, era conhecida como a Mamã Coragem, era uma voz muito interventiva e, de facto, muito alinhada com as necessidades sociais do povo, que naquela altura eram tremendas. E aí eu faço um parágrafo. Quem diz que nós não crescemos, nós não avançamos desde 2002 em relação agora, ou é desonesto intelectualmente ou não conhece a história recente do país. Está a rebater o Dr. Chuto? Porque, não. Não estou a fazer isso, nem fazer. Estou apenas a pôr o facto em cima da mesa. Porque, para quem não sabe, eu tenho esses dados de cabeça, porque eu trabalhava com isto. Em 2002, nós tínhamos 3/4 da população que sobrevivia de ajudas humanitárias. Viviam porque o PAM, a Unicef, as Nações Unidas, é que eles davam de comer. Matabicho, almoço e jantar. Em 2002, nós tínhamos 40% da população vivia em campos de deslocados, vivia em tendas. Alguns são muito novos, não sabem, não se lembram. Alguns como quem? Por exemplo? Como tu. Não, eu me lembro, sim, senhor. Mas pelo menos eu trabalhava nisso. Eu naquela altura era oficial sénior do Unicef, como vocês todos sabem. Estou a dizer esses dados de cabeça. Quem quiser pode ir, vai ao Google, vai encontrar esses dados. Nós naquela altura tínhamos perto de 80% do território da agricultável minado. Portanto, e eu podia... Isso também não é líquido, doutor. Isso também não é líquido. Não, eu vou repetir. Isso não é líquido também. Nós tínhamos essa questão das minas... 80%... Desculpa, sabe qual é a impressão que fica? Doutor, por favor. Não, é normal, isso é um debate. Desculpa, isso é um debate. É normal. É normal que alguém diga que o território estava minado. Agora, a ideia que fica é que tinha mina em todos os cantos. Mas isso não é verdade. Isso não é verdade. Se não concorda, o doutor vá aos relatórios das Nações Unidas da altura, ou vá ao Google, e depois vai dizer se o doutor Celso está a dizer a verdade ou está a mentir. Eu só acho que essa questão das minas é uma questão... Nós damos uma narrativa para justificar o subdesenvolvimento, sobretudo na agricultura. Não. E isso não é tão verdade assim. Não é tão líquido. A questão das minas não é tão líquida assim. Mas enfim, o senhor é que funcionou nas Nações Unidas, acho que, enfim, pronto. Em cima de terrenos minados, pode partilhar aqui. Portanto, o que eu estou a dizer aqui são avanços. Por isso é que eu falava de paz, valor absoluto. E pronto. Sabe, a guerra ou a paz... Eu gostaria que voltássemos para o assunto, nessa segunda parte, homenageados e as então, por isso, você que puxou a coisa da doutora Alexandra Simeão, não fui eu. Não, e eu estou a responder. Eu trouxe esse assunto como contraponto. Pronto, existe, então eu estou a responder ao contraponto, como respondi, e dizer que, bom, primeiro, o Estado não consulta. O Estado comunica que, pelos critérios que seguiu, fulano, fulano e fulano foram selecionados, mereceram uma condecoração. Agora, também é verdade que as pessoas são livres de aceitar ou não. A doutora Alexandra Simeão não está errada em ter recusado. Ela, enquanto herdeira da mãe, entendeu que não devia receber, deu a explicação que deu, vale por ela mesma. Agora, eu acho que este exercício de condecoração foi um exercício positivo exatamente do espírito da paz. Nós, quando olhamos os nomes das pessoas que foram condecoradas, vemos um esforço, um exercício de fazer um processo inclusivo, um processo que não só abrangesse os dois, no caso, os dois lados beligerantes, o MPLA e a UNITA. O MPLA e o governo, porque naquela altura... O MPLA e o governo? Não, perdão, a UNITA e o governo. Porque naquela altura era governo constituído e reconhecido internacionalmente, e a UNITA era um movimento guerrilheiro sob sanções até das Nações Unidas. Vocês fazem as perguntas, eu respondo, porque vocês repararam que a minha primeira intervenção foi uma intervenção honesta, mas exatamente como a comunicação, como disse bem
também incluiu outras áreas, incluiu a sociedade civil, incluiu outras forças vivas. É verdade que eventualmente uns deveriam, outros não, já houve várias listas ali, o fulano deveria e o fulano não foi, mas eu penso que foi um exercício positivo. E mesmo para finalizar, houve acho que foi o Clube Capa, que do meu ponto de vista prestou um péssimo serviço a este processo. Em que aspecto? Quando ele apresentou o facto de que, pelo facto de ter sido condecorado o general, até chamou major, mas ele agora é general, promovido a título póstumo, Nito Alves, não deveria ser condecorado aqueles que alegadamente estiveram do outro lado daquela barricada. Eu acho que o exercício é exatamente o oposto. E o caminho é este. O caminho é exatamente que nós, como mais uma vez disse, não me lembro se foi o Agostinho Secato ou o Helder Chico, não sejamos capazes de ultrapassar estas barreiras, construamos uma angolanidade inclusiva e construamos a nacionalidade juntas. E para fazer isso, precisamos de, sempre que possível, trazer as partes antes divergentes para fazer os tais consensos. Dr. Olívio Quilombo, sei que estava a querer rebater o Dr. Celso Malaboneca em relação ao facto de, não parece que tivesse discordado, mas trouxe aqui alguns argumentos referentes à pessoa de quem registrou a homenagem à sua mãe, a doutora Alexandra Simeão, mas eu gostaria que, além desse aspecto, olhasse também para o cômputo geral dessas homenagens. Olha, a condecoração é uma questão de Estado. E eu ouvi uma palavra interessante do Dr. Celso, esforço. Quando já buscamos o esforço, quer dizer que o Estado é reduzido. Porque não pode haver esforço. A condecoração é uma questão de Estado. Há alguém que gera o Estado e entende que em datas comemorativas de valor, digamos, estadual, devam ser condecoradas determinadas pessoas que, por causa da sua abnegação e entrega, mereçam esse reconhecimento a mais alto nível. Portanto, a palavra esforço aqui ela é conotativa e reduz esta ação. Por um lado. Por outro lado, não domino profundamente os meandros da condecoração. Portanto, ela já, acho que é a segunda vez que acontece. Em 2005 houve uma em que um grupo de angolanos também havia sido condecorado. E muito pouco tempo depois do conflito. Eduardo Santos, inclusive... Em 2019 também houve. Também houve uma outra... Essa é a quarta. Essa era no âmbito da... A data é a mesma? Sim, foi. Ok, pronto. Então salta-me aqui um elemento à vista. Mas Eduardo Santos, na altura, autocondecora-se naquela altura, não é? E, portanto, um grupo de angolanos passaram por esse processo. Eu gostava de trazer, por exemplo, o valor político da ação, justifica, portanto, o ato e a data em causa. Agora, quem foi, quem não foi, não conhecemos os critérios, em que circunstâncias se chega a esse ponto, qual é digamos, o esforço, o caminho para chegar a uma condecoração, mas e houveram várias, portanto, há várias classificações, em que havia indivíduos ligados ao exército, ligados à sociedade civil, portanto, ligadas a várias áreas da ciência. Ali estamos de acordo. Eu não vou rebater, mas não conheço os meandros, não consegui perceber aqui a relação do Dr. Celso de chamar a negação da doutora Simeão e a sua passagem pelo Executivo. E trago um elemento aqui que eu acho que é interessante. São políticos e parentes próximos. Nós temos problema em Angola e tratamos-lo como nepotismo. E às vezes precisamos introduzir alguns elementos que são fundamentais, que é o facto de existirem em Angola e no mundo famílias políticas. Pessoas que seguem pegadas políticas do ponto de vista de família, como existe em qualquer parte do mundo. E às vezes nós confundimos isto com nepotismo. O que acontece? Deixa-me dizer uma coisa. Por exemplo, houve Bush pai e houve Bush filho. A passagem do Bush pai, do Bush filho, aproxima Bush pai, o Bush filho ao pai. Eu acho que o partido político é uma instituição política. As pessoas fazem militância política e merecem destaque político em função da sua militância. E às vezes reduzimos a qualidade política das pessoas por serem próximos a A ou a B. As pessoas também se autorreduzem porque
ancoram-se no nome familiar de políticos. E, portanto, eu acho que deve haver algum cuidado aqui, neste aspecto. Deve haver alguma separação. É preciso darmos, portanto, separarmos o trigo do joio e darmos o valor político a cada um. Eu levantei-me lembro-me no debate público, quando as pessoas associaram a Tizé, a entrada da Tizé, portanto, no Comitê Central do MPLA e a Assembleia, por ser proximidade do pai. Quem olha para o percurso da Tizé, vem desde a base da JMPLA, desde os grupos de reconhecimento lá de baixo. Portanto, há um percurso. Não se vai macular essa pessoa, porque foi próximo a Eduardo dos Santos, sim, porque ninguém pediu para ser filho de Eduardo dos Santos, e o Eduardo dos Santos era presidente da República. Agora, eu só não acho correto reduzir as figuras por estarem próximas a A ou a B. Esse é o elemento que eu acho que deve ter algum cuidado. Para terminar, houve naturalmente algumas pessoas que se sentiram-se indignadas, ou demonstraram alguma indignação pública, porque divertem algumas pessoas e outras não. Agora, o que eu acho que deve acontecer é maior transparência no processo. Em que circunstâncias as pessoas chegam até esse ponto. E devem ser aquelas pessoas que, do ponto de vista público, lhes se reconhece este valor para receber essa mais alta distinção, dada a mais alto nível, não é? Pelo mais alto mandatário da República, em sede de um ato como foi o dia 4. A título, por exemplo, exemplificativo, todos os anos em que se comemora, por exemplo, o World Trade Center, as pessoas próximas daqueles que um dia, naquele fatídico dia, trabalharam em prol da salvaguarda, a salvarem, por exemplo, sinistrados, são reconhecidos. E lembra-se sempre, não, houve um indivíduo que teve depois de 30, 40 anos, por exemplo, não, teve essa ação italiana. E ele é distinto. Então eu acho que é ali onde devia haver, naturalmente, essa melhor observação do processo. Está certo, Dr. Agostinho Cicato, consigo as homenagens prestadas por ocasião dos 21 anos de paz e o facto de algumas figuras terem rejeitado essas homenagens. Tem o seu valor e mérito político. Reconhecimento é mesmo reconhecimento. Creio que o que se fez agora é ampliar a lista, porque isto não começou agora, como disse o Dr. Olívio, começou já em 2005 e depois foi continuado. Portanto, o que esperamos é que se continue. Agora, os critérios é que devem ser públicos. Isto é importante. E porque estamos a falar de reconhecimento. Estamos a falar de pessoas que o Estado entende que prestaram serviços determinados naquela área. E aquele serviço foi público. E, portanto, é normal que seja público. Fundamentalmente, os critérios. Eu sou a favor, por exemplo, do que, em relação a pessoas que são distinguidas, pessoas ligadas a determinadas instituições, que essas instituições sejam comunicadas e que os critérios também partissem dessas instituições. Por quê? Porque isto até pode criar alguma espécie de certa crispação a nível, mesmo dentro das próprias organizações. Repare, por exemplo, numa determinada organização, escolher-se A ou B, e depois a organização também entende que, para além de A ou B, C, D deveria ter estado nesta. Portanto, esta sincronia seria necessária, importante. Para além da pessoa, da individualidade, de modo particular, até porque a homenagem é individual, neste caso, para além da individualidade, mas as instituições às quais estas individualidades fizeram parte devem trabalhar em conjunto, portanto, com esta comissão e os critérios serem transparentes. Agora, o que é relevante aqui é o facto de serem reconhecidas as pessoas. Tá? Nesse processo há sempre falhas, há sempre pontos de vista diferentes também, tá? Que até podemos considerar erros, não erros. Isso são processos. São processos em que as pessoas vão aprendendo, não é? Mas o que é importante aqui é perceber que para cada evento deste deve-se melhorar. Mas os que negaram também não cometeram uma blasfémia, não é? Podemos utilizar aqui a expressão religiosa. Portanto, estão no seu direito
eu pessoalmente falei com 2 pessoas e uma delas disse-me que não queria ir, mas depois entendeu considerar e poder ir. Não queria ir porque comunicaram-lhe àquela hora. Isto. Se até a própria pessoa, a data da comunicação, quando faltarem 2 dias, é que estão a dizer, olha, amanhã vai para um local X. Quer dizer, Isto é circunstancial. Exatamente. Então, Uma condecoração não pode ser circunstancial. Essa preparação é Deve necessária. ser uma preparação. Mas isso é no âmbito lá da comissão que trata dessas questões, mas que não pode ser um mistério propriamente. Mas também tem um... Então não estava na agenda, se calhar, né? Tem, A circunstância política, se calhar. tem o relevo político que se tem. Portanto, a nível político isso tem o seu impacto. Só entendo que não foi inclusivo o bastante. Eu digo não foi inclusivo porque, em nome da reconciliação nacional, e aqui me perdoem os outros colegas aqui na mesa, em nome da reconciliação nacional eu primo sempre pelo equilíbrio, pela proporcionalidade mesmo. Portanto, por que não uma taxa equitativa? Como assim? 10 generais que combateram nas falas, 10 generais que combateram nas elnas e 10 generais que combateram nas fábulas. Portanto, estaríamos mesmo a falar a linguagem da paz e da reconciliação. Isso não diminui ao governo, muito pelo contrário, não diminui nada a quem é o proponente do processo, pelo contrário, até eleva este conceito de inclusão geral. Portanto, a nível da sociedade civil também, nós vimos organizações a serem reconhecidas. Mas há nomes que nós conhecemos, que são nitidamente notáveis, que não estiveram ali. Então, esteve mal ou bem, nós estivemos aí no critério. As pessoas não podem ser reconhecidas no mesmo... Por exemplo, que nomes acha que da sociedade civil, pelo menos, que deviam... Por exemplo, neste percurso, nós, a nível da sociedade civil, temos organizações, por exemplo, como a AJPD. Trabalhou nesse período. Nós ouvimos jovens, organizações reconhecidas durante esse período também, que fizeram esse trabalho. Mas o que é que acontece? Eu estou a fazer essa... Sem retirar o mérito. Sim, sem retirar o mérito falando da JPD, Jota da Umunga, ou de pressão política, e por que não falam da ADRA, por exemplo? Não, é só um exemplo. É exatamente isso. Podemos falar exatamente isso. O engenheiro... Isso é um indicador importante. Não, mas o engenheiro esquece-me agora o nome, o mais velho da ADRA, fundador. O mais velho Pacheco. Foi condecorado? Não, aliás, o exemplo mais claro. É o nome, né? Eu até queria um nome, sim, por exemplo. Sem tirar aqui, sem confessar aqui o interesse. É para fechar. O Dr. Celso, independentemente de ter feito parte do executivo, a nível social, é minha opinião. Também. Lá, né? Não estou. Eu posso dar exemplo. Não foi isso. O meu amigo que não vai dizer. Eu já declarei isso. Não, ele declarou. Nós tivemos figuras, por exemplo, figuras religiosas, Dom Zacarias Camoinhos, por exemplo. Temos um prêmio. Nós temos uma série de individualidades. Claro que isso não cabe, isto é preciso reconhecer, não cabe numa condecoração, não cabe num ato como este. Foram 400 pessoas. Exatamente. Podia ser 1000 pessoas. E portanto. Desde que tivesse sido notáveis, podia ser 1000 pessoas. Qual é o problema? E portanto podemos reconhecer. Mas também. Eles disseram que o processo vai continuar. Não, mas pronto. É rapidinho. O que estamos aqui. Na comunicação, tanto em casa, como nas instituições, como nos estados. Quando há uma comunicação positiva, temos paz, harmonia e construção. Quando há uma comunicação negativa, temos destruição, discórdia e guerra. Está certo. Dr. Chupé, consigo. Ok, obrigado. Eu começo por citar aqui uma passagem bíblica correlacionada direto ou indiretamente com o tema.
repara o que diz Lucas, capítulo 14, no seu versículo 12 em diante o seguinte. E dizia também ao que o tinha convidado, quando deres um jantar ou uma ceia, não chame os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar e te seja isso recompensado. Mas quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos. E serás bem-aventurado, porque eles não têm com que te recompensar, mas recompensado serás na ressurreição dos justos. Amém. Aleluia. A aplicabilidade deste texto. Não, vou correlacionar com a norma do artigo 84. Está bem que é Páscoa, vou articular. Eu vou articular. Então, Celso, eu gosto muito dele. Eu vou articular a norma do artigo 84. Exato. Que tem como epígrafe: antigos combatentes e veteranos da pátria. O seu número 1 diz o seguinte: os combatentes da luta pela independência nacional, os veteranos da pátria, os que contraíram deficiência no cumprimento do serviço militar ou paramilitar, bem como os filhos menores e os cônjuges sobrevivos de combatentes tombados, gozam de estatuto e proteção especial do Estado e da sociedade, nos termos da Constituição e da lei. Estatuto e proteção especial. Pelo que eu saiba até hoje, esses homens gritam fortemente por uma intervenção por parte do Estado no âmbito do reconhecimento de todo o processo de que desempenharam o seu esforço humano para salvaguardar a paz, a integridade territorial, a paz social, o bem-estar. Esse reconhecimento não se Eu gostaria... Desculpe? Esse reconhecimento não são as condecorações havidas. Não, mas repara que quem lá esteve... Também estão? Não, deviam ser chamados. Os que estão ainda até... Os que sobrevivem. E outros podiam ser reconhecidos a título póstumo. Naturalmente. Sim. Sem desmerecer quem lá esteve e foi condecorado. Mas esses homens, até hoje, lacrimejam, lamentam, que não são tidos, não são achados e são esquecidos. E eu falo o militar de base. Porque, em regra, condecora sempre generais, comissário, a elite da nobreza. Não, e esse da base, como é que fica? Esse que deu litro, esse que deixou de estudar, esse que frustrou a sua juventude para defender o interesse superior da nação, como é que fica? Não seria também sensato, expectável, ter que chamar pelo menos alguns soldados com sofredores, que já não têm nem beira nem era, nem o que comer, nem onde viver com dignidade. Esses merecem ser reconhecidos com dignidade. E sem qualquer desprimor, sem tentar desmerecer o meu irmão Matias Damasio. Eu pergunto, o meu irmão Damasio foi condecorado ok, na Saquidila. Mas Humberto da Almeida não seria melhor reconhecido porque esteve no âmbito... As suas canções estarão tão conexas ao processo de paz. Levarei minha viola lá em frente do combate. O meu irmão Damasio, não sei, é pai da minha geração. Ele é mais jovem do que esses cotas que estou aqui a tentar mencionar. Eu guerrilheiro, que passa o tempo lá na mata. No outro contexto. Choro de Oliveira. Por que aquelas figuras, sobretudo no campo musical, que deram litro suficiente, não foram reconhecidas? William Toné, com todos os seus defeitos possíveis, que queremos aqui tentar mencionar, mas esteve no âmbito da marcha do processo à luz, a nível da comunicação social, esteve no âmbito do processo de guerra. Por que não se condecora William Toné, por exemplo? Quer dizer, não estou a dizer que quem lá foi contemplado não poderia ter merecido, mas existem figuras que é de consenso quase nacional, que gozam de alguma reputação invejável, inquestionável. Por mais que não goste deste ou daquele, mas se ele deu litro, tem que ser reconhecido. Muito bem. Está certo. Olha, vamos agora falar da Jura. A juventude da UNITA anunciou nesta quarta-feira o rompimento com o Conselho Nacional da Juventude. O anúncio foi feito
pelo seu secretário-geral, Nelly Perqui, que ele invoca como motivo o facto de o CNJ estar mais empenhado em promover a imagem do presidente do MPLA. O Isaías Calunga já reagiu, minimiza a saída da jura do CNJ. Começo consigo, Dr. Olívio Quilombo, olhar para as razões que aponta. Para você nos explicar. Você quer de lá? Não, mas eu podia começar com... Comece mesmo comigo, fizeste bem, comece comigo. Comece comigo, sim, senhor. Fizeste bem. Olhamos para as razões que a jura invoca e esta medida tomada. Olha, eu acho que o Nelito teve muita coragem. Isto é uma das vantagens das alternâncias de liderança, porque não diria oposição no verdadeiro sentido da palavra, mas sendo a jura o braço juvenil de um partido político, no caso a UNITA, estando num espaço de confluência de interesse juvenil, sentindo-se desagradada, desconfortável com o rumo que essa organização está a seguir no interesse desta franja da juventude do país, que por sinal é mais de metade, eu entendo que não teve muita coragem, porque a oposição é um pouco isso, a oposição não dá beijos, não dá abraços. E é uma das vantagens, reitero, das mudanças de liderança. Lembrar que a polícia também não dá rebuçado nem chocolates. Mas como não estamos a falar da polícia e nem de uma organização armada. Então achei interessante. Mais interessante foi os argumentos de razão do Nelito, sobretudo. Argumentos que eu achei interessantes pela fundamentação, que é o facto de, nas ações do CNJ, que é o Conselho Nacional da Juventude, embora eu também não concorde muito com a conformação desse órgão, sobretudo pela falta de cultura democrática que nós não temos, houve uma captura institucional e há uma tendência de controlar os espaços de influência. Na perspectiva do controle social, que os franceses muito estudaram no século XIV, XV e XVI, não é na perspectiva do controle das pessoas, das suas ações e controlar os grupos, não. É por via das políticas públicas o desenvolvimento da controle social, porque as pessoas sintonizam-se com quem governa por via do rumo que o país leva. E o CNJ, nas suas ações, demonstra muita proximidade ao presidente da República, presidente do MPLA. O CNJ tem que pressionar o interesse público, ou pressionar quem governa, para olhar com um olhar diferenciado o interesse da juventude. Temos datas sem consensos, a própria data da juventude, o 14 de abril, etc. Há uma série de elementos que conformam, portanto, a organização, que grande parte dos grupos juvenis inseridos nele não concorda. Fiquei preocupado com o facto de o responsável máximo dessa organização minimizar a saída de um grupo juvenil. Portanto, eu achei isso um bocadinho desavisado. E digo porquê. Porque há um problema em África. Eu estive a conversar com alguém muito avisado e que trabalha nas Nações Unidas, chamou a atenção várias vezes. Então, logo entrei para o Parlamento, chamou a atenção da juventude angolana. Disse: Olívio, o maior problema da Angola é que mais de 60% da população tem até 24 anos. Nós aqui até passamos o dado negativo. Acho que alguém tenta minimizar isso. Mas nos países africanos, onde já se tem até o programa Geração 70%, isso é visto com outro olhar. Há, inclusive, houve na União Africana um roteiro da União Africana sobre o aproveitamento do dividendo demográfico. Como é que os países africanos devem tirar proveito destes quase 800 milhões de africanos que têm até 24 anos, num total de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes que a África tem. E, portanto, quando eu vejo os presidentes do CNJ minimizar a saída de um grupo, não é o mais importante, mas extremamente influente, por causa da conotação política paternalista que, infelizmente, ainda temos. Partidos políticos, infelizmente, são paternalistas e uma ação de uma jura não pode ser minimizada. Tanto também que de uma ação da jura não pode ser minimizada. Não. Então fiquei preocupado com o facto dele ter minimizado a saída. Ele deve congregar todos esses jovens, todas essas organizações, no formato que se criou, de modo a garantir, primeiro, a estabilidade política, a busca de soluções para quem governa no interesse deste grupo. Temos vários problemas. A pobreza é jovem, o desemprego é jovem, na hora de 60%, a miséria é jovem, a falta de formação técnico-profissional também é jovem. Então, esta organização tem desafios enormíssimos. E minimizar a saída da jura,
foi um erro, na minha perspectiva. Está certo, doutor Celso Malavona, que agora é consigo a saída da Jura do Conselho Nacional da Juventude. A Jura diz que saiu porque esta organização não está nos marcos que nortearam a sua fundação e na vida política condiciona o regresso da organização que dirige à retoma dos objetivos pelos quais o CNJ foi criado. Eu ouvi com muita atenção o Dr. Olívio. Eu, quando não percebo alguma coisa que a UNITA faz, eu presto muita atenção ao que o Dr. Olívio diz. Para tentar perceber, faço o exercício genuíno de tentar perceber. Não percebeu a saída? E eu não percebi porquê. Primeiro, deixa-me dizer primeiro que eu gosto sempre de falar na primeira pessoa e graças a Deus a minha trajetória permite-me isso. Parte das minhas funções nas Nações Unidas entre 99 e 2003 foi ser um dos formadores da questão de liderança do CNJ. E eu trabalhei, foi assim que eu conheci o Paulo Pombolo, na altura era, para quem não sabe, o Paulo Pombolo já foi presidente do CNJ. E foi quando conheci o Liberty Chiaka e outros que hoje estão ali, são políticos, não cartas, no nosso espectro político. Então conheço, de alguma maneira, a dinâmica interna lá. E também sei que a convivência entre a Jura e os outros movimentos todos nunca foi fácil. Nunca? Nunca. A que se deve? Nunca foi fácil. Mas nunca foi fácil porque a Jura, pronto, tem esta posição muito própria, que prefiro não classificar para não fazer juízos negativos, mas o indicador que eu posso dar aqui agora é que, vocês não disseram isso, o Dr. Olívio também não disse, é que todas as outras organizações, todas, sem exceção, ficaram contra esta saída da Jura. E ficaram contra a saída da Jura por quê? Porque a saída da Jura significa uma ruptura. E os grandes problemas que nós temos no país, incluindo dos 27 anos de guerra civil, é exatamente porque nós permitimos rupturas. Política não se faz com rupturas. Depende. A política Depende. é a arte dos consensos, é a arte da negociação. E aquilo que a sociedade espera dos políticos, principalmente dos deputados como o Dr. Olívio, é que eles tenham a criatividade e o patriotismo de inventar soluções que o cidadão normal e a sociedade em geral não encontra para resolver problemas que à primeira vista parecem insanáveis da sociedade. É isso que a sociedade espera dos seus políticos. E esta é a razão pela qual eu não percebi esta ruptura. E esta é a razão pela qual eu compreendi que todas as organizações, repito, nem vocês disseram isso na vossa peça, nem o Dr. Olívio disse, nenhuma esteve de acordo, e elas disseram uma coisa que é importante. Temos que fazer as modificações. Não estamos de acordo com tudo o que está aqui, uns dizem mais, outros menos, mas nós temos que protagonizar a mudança a partir de dentro. E esta inquietação que a Jura levanta de que o CNJ está mais virado a promover... Ia chegar ali. Olha, este assunto foi também trazido à lista pelo presidente da UNITA, agora em Bengala, em que alguém perguntou-lhe, nesta atividade da Umunga, que eu trago como o negativo da semana, depois vou explicar porquê, no devido tempo, né? Sim. Se tivermos tempo. Não, teremos. Pois, então, o presidente Adalberto trouxe este assunto à lista e disse ele sobre este alinhamento e então apresentou como exemplo
a entrega de, não sei se são 20% ou 30% das casas da centralidade à juventude. Então disse ele que era uma compra de consciências e que o Presidente da República estaria a comprar consciências dos jovens por via das casas. E o Presidente do CNJ de Benguela, ao reagir, disse o seguinte: Senhor Presidente, todos os membros e líderes da Jura aqui estão no CNJ receberam casas e continuam a exercer as suas atividades normais. Será que as suas consciências foram compradas porque receberam as casas? Será que não é direito delas, não é obrigação do Presidente da República enquanto chefe de Estado, exatamente porque a juventude é a maior parte da sociedade, dar uma cota para que lhes seja entregue? E depois nas redes sociais surgiram mais dois elementos, que inclusive as lideranças da UNITA, incluindo o próprio presidente Adalberto, recebeu casas do Estado. E mas isto é no âmbito do direito que assiste a um cidadão. Exatamente. Eu posso Ele recebeu no âmbito, tal como os jovens também receberam, no âmbito do direito que lhes assiste como cidadão. Não é uma compra de consciência. E então, era aí exatamente que se punha a questão, que diziam, será que o presidente Adalberto, porque recebeu uma casa no Nova Vida, ou porque recebe casas como deputado, porque pagam-lhe a renda, compraram-lhe a consciência? Portanto, não é por aí. Não é por aí. E volto àquilo que eu disse. Exato. Não, um último elemento. Exato. Portanto, já começamos a A questão de critérios. Por que é que a UNITA, que a Jura representa o juvenil da UNITA, sai do CNJ e não sai da ERCA? Vamos começar mesmo. Não sai do Parlamento. A Jura não está na ERCA. Não, agora estou a falar da UNITA. Não estamos a confundir o alho com o bugalho aqui. Está-se a falar da Jura, não é? O juvenil da UNITA. Sim. Portanto, agora nós vemos a Jura enquanto parte da UNITA. E a UNITA. Por que é que a UNITA não sai do Parlamento? Não sai da ERCA? Não sai do Tribunal Constitucional? Não sai do Tribunal Supremo? Não sei quais são outros organismos que ela tem por força dos acordos de paz, onde ela tem assentos que são ocupados por indicação da UNITA enquanto partido político. Não sei porquê. O CNE. Porque aí há regalias, há salários, há benesses. Essa é a sua conclusão. Não há. É isso que as redes sociais. Essa é a sua conclusão. É isso que as redes sociais estão a dizer. Essa é a sua conclusão? Não, é a sua conclusão das redes sociais. Aquilo que as redes sociais estão a dizer. Conclusões, aliás, com as quais devo dizer, eu concordo. Bem, posso rebater? Então, não, eu vou terminar, estou mesmo já. Seja breve. Está a levar algum tempo. Calma, quando lhe dói. Não, está a levar algum tempo. Calma, vamos lá. vai ter o seu tempo para responder, porque porque estas respostas até a sociedade espera. Portanto, isso aqui. Estamos a falar de critérios. E já que estamos a falar de critérios, e falamos agora de critérios em relação à coisa, aplica-se a isso. Portanto, se nós queremos construir a tal nação, não, a tal nação é falta de respeito, não te diz assim, a nação inclusiva e onde todos cabemos, e em relação às quais todos temos direitos e deveres, não vamos conseguir fazer isso com rupturas. É por isso que eu acho que a Jura e o Nelito, meu sobrinho, não esteve bem em retirar-se do CNJ. E eu estou mesmo para ver o que é que isso vai fazer. Agora, o presidente também, aí eu estou de acordo. Não é aquilo que eu, pelo menos, partilhava, ensinava as lideranças quando estava no CNJ. Não. O Isaías Kalunga não devia minimizar, nem pode, de maneira nenhuma, entender que a saída da Jura não faz diferença. Não cumpriu com a sua missão, o objetivo se calhar é esse. É importantíssima para o CNJ, tal como ele foi pensado. Portanto, aí também o Isaías Kalunga não esteve mais. Resultado. Os nossos jovens, se calhar a culpa é nossa, nós é que não sabemos lhes passar a tal cultura da paz. Um agiu mal ao sair e o outro está a agir mal
também em melhor, como quer dizer, para saíste, vamos ver que vais voltar. Muito Para bem. mim os dois Ok. Doutor, não quero bater alguma Primeiro, vou coisa. começar com a ruptura. A ruptura em política é fundamental porque força ou estimula consensos. Ou cria São destruição. fundamentais. No momento em que se vive em Angola, as rupturas são imprescindíveis. Mas esta ruptura... Agora, o que o Nelito fez é ter coragem, Exato. que muitos não têm, de assumir uma posição política, por um lado, e em defesa do interesse que ele acha que por esta via ele vai forçar melhor o CNJ a olhar para o interesse da juventude. Ponto 1. Segundo, a outra questão é a visão que às vezes reduz, empobrece ou torna barato a ação política. Temos que ter algum cuidado, porque os critérios são diferentes, os espaços são diferentes, e política democrática, forçada ou não, porque eu só sinto que em Angola uns estão interessados na democracia, outros estão interessados em instrumentalizar-se por via da democracia, faz nas instituições. E se as instituições dão ou não benesses, não é pecado, não é crime. E não há nenhum angolano capaz de reduzir alguém de ter acesso ou não, de um direito, não. Eu estou a rebater a sua visão redutora, pobre e barata, do ponto de vista de que... Então, pobre e barato é o teu presidente, porque ele é que disse isso. O CNJ, a ERCA, a CNE, o Tribunal Constitucional são espaços em que se está porque tem benesses. É uma visão redutora, barata e pobre, com todo respeito. Segundo, aí é que está. Os direitos são direitos, ponto final. São direitos, ponto final. Estás a defender A visão que se tem sobre de que o acesso a um espaço político é diretamente proporcional a benefícios, é uma visão redutora. Embora, é preciso que se diga, que o acesso ao poder é uma forma de distribuição de riqueza, de forma direta. Sobretudo para países como o nosso, onde o bem comum não está alcançado. Por isso é que, noutras atitudes políticas, a visão economicista é antecedida da visão social, a política é a última. Nos estados que vivem uma era pós-democracia bem definida, serviços públicos já não são pagos. O exercício da política, ou o exercício público, também não é remunerado. Porque atingir-se um nível em que o bem comum está alcançado. Mas nós, como estamos a engatinhar até para a merenda escolar, roubam a merenda escolar, fica difícil perceber esse fenômeno. Muito bem. Doutor Chilto, é consigo a sair da jura do CNJ? Não, do CNJ. Do CNE que não vão sair. Não, do CNJ. Não, mas o doutor não já debateu isso. São 172. Não vai debater nada. Ele quer ser candidato. Ele vai ser, o doutor Celso vai ser candidato. Ele não respondeu. Ele veio cá com O doutor Celso vai ser candidato. Mas não respondeu as Vai questões que ele candidatar-se. colocou. Faça só bem o teu lobby. O doutor Celso gosta de provocar. A jura diz que o CNJ, doutor Chilto, a jura diz que o CNJ está mais preocupado em promover a imagem do presidente do MPLA do que em cumprir os objetivos pelos quais ela existe. Ou ele, o CNJ. Sim, mas eu acho que é uma crítica legítima. Possivelmente os indicadores resvalam para este cenário. E penso que aqui o nosso irmão Nelito, pronto, modesta parte, acaba por ter alguma cota da razão. Mas eu também quero pensar que, como ele está ainda numa fase inicial do exercício do seu novo mandato, podia esgotar as garantias todas necessárias, os recursos todos necessários, para depois tomar uma decisão um pouco mais ríspida como essa que tomou. Podia preceder, por exemplo, de algumas reclamações escritas para que constasse e ficasse patente de que, olha, nós, no âmbito do processo de reforma e reorganização do CNJ, fizemos esta e aquela reclamação por escrito, reivindicamos este facto, aquele facto, e este não foram atendidos nunca. É notório, aparentemente, que o CNJ está praticamente partidarizada. Não só o CNJ, mas as instituições no seu sentido geral. Mas pronto, não podemos partir logo da conclusão que o facto de que há alguns indicadores que mostram que há alguma inclinação partidária por parte dos responsáveis diretivos desses órgãos ou desses organismos, a partida vão ter que agir sempre no âmbito da injustiça ou da desonestidade.
temos que ter factos suficientemente bastante para depois imputar a responsabilidade a quem lhe devia ser imputada tal responsabilidade. Eu acho que foi prematuro a medida, até porque ele faz recurso a uma medida de suspensão. Ele não cessou o vínculo em definitivo. Ele suspende. Sim. E se ele suspende, pode a qualquer momento reativar. E a condição é esta, que Pode. o CNJ volte aos marcos que nortearam a sua fundação. Pode. No fundo, é um recurso de protesto que ele faz. Embora duro, e às vezes, embora seja necessário, mas penso que foi prematuro, para chamar a atenção do CNJ de que, olha, nós não queremos ser somente mais um membro. Nós queremos olhar para o CNJ no superior interesse da juventude nacional, para que de facto possamos promover. Eles promovem, eles exercem a advocacia social ou política para oferecer dignidade à juventude angolana. Muito bem. Então, eu acho que aqui tem que se ver, né? Porque, por um lado, é prematuro, no meu entendimento, por outro, a medida é ríspida como um mal necessário para repor alguma coisa que está ainda desadequada. Muito bem. Doutor Secato, eu consigo. Café, com todo o respeito que eu tenho pelos que criaram a CNJ, talvez respondeu os ditames da altura. E talvez o objetivo era naquela altura. Mas hoje já não acho necessário a CNJ existir. Não? Já não acho. Porque nós temos muitas instituições. Repare, se olharmos bem, nós temos o Instituto da Juventude, a CNJ, a Secretaria de Estado para a Juventude, tudo isso virado para a juventude. E no final do dia não se consegue perceber quem é quem nesse espaço. Portanto, isso já era expectável, nós não temos um país ainda menos partidarizado, portanto as instituições estão a ressentir o processo todo, aquele que fiz aquela introdução inicial. Portanto, essas instituições todas que podem ser criadas agora ou antes vão ressentir sempre. Creio que o que é essencial é preciso olhar também para a natureza das organizações, dessas organizações, a JURA, a JMPLA, a JFNLA, entre outras. Portanto, esses têm os seus objetivos, independentemente da correlação com as outras organizações ou de instituições em que podem fazer parte. Pode-se criar espaços até de discussão, enfim, mas a verdade é que tem que ser claro em relação a essas organizações, por exemplo, é que elas são opositoras uma da outra. Portanto, no caso da CNJ, não é tanto, porque fazem parte também delas as outras organizações que não as organizações partidárias, mas aqui o que é elementar é as políticas públicas, este é meu entender, podem ser executadas no âmbito do Ministério da Juventude e Desporto. E, portanto, é o ente que acho que tem a competência para o efeito para poder fazê-lo. E, portanto, outra conversa, nós depois podemos encontrar ali uma ou outra artimanha necessária, algum outro interesse. Portanto, até eu acho ser até desperdício de recursos financeiros. Criarmos tantas instituições, como institutos públicos, ou Cafiel, se visitar o Orçamento Geral do Estado, ou a Conta Geral do Estado, e olhar para os vários institutos públicos que nós temos, e ver a cabimentação orçamental para aquilo, sinceramente, nós temos instituições, às vezes, para justificar salários, ou então para promover aqueles que amanhã podem representar algum outro interesse. No caso concreto, por exemplo, da juventude, os partidos políticos já têm isto. Já têm os partidos. O MPLA, quando quiser promover os jovens, tem a JMPLA. A UNITA tem a JURA. E, portanto, não vejo necessidade absolutamente da existência, com todo o respeito e que eu tenho pelos seus mentores e a necessidade, naquela altura, de existir a CNJ. Está certo. Vamos agora falar dos confrontos ocorridos na última segunda-feira, no interior do município do Baiundo, província do Ambo, entre a Polícia Nacional e os fiéis da seita religiosa A Luz do Mundo. O episódio ocorreu na aldeia de Ucha, comuna de Lunge. Como consequência do ocorrido, relata-se a morte de pelo menos 10 pessoas, sendo 8 da referida seita
e 2 efetivos da Polícia Nacional, um dos quais o comandante da aldeia. E a Associação Cívica Mãos Livres fez deslocar ao interior do município do Bailundo, província do Ambo, uma equipa no sentido de constatar a realidade em torno dos recentes confrontos entre a Polícia Nacional e os membros da seita à luz do mundo. Quanto ao possível número de mortos, o responsável da Associação Mãos Livres, Guilherme Neves, fez saber que os dados preliminares da equipa que trabalha no terreno apontam para a morte de mais de 10 pessoas, entre membros da seita à luz do mundo e efetivos da Polícia Nacional. Começo consigo, desta vez, Dr. Helder Chiuto. É um problema que pensávamos que já tinha sido ultrapassado, mas às tantas volta abaixo. Helder, então vou começar por ti, porque tu é que estiveste a ler aí os versículos. Nesta parte da Páscoa. Exato. Dr. Chiuto, o facto de o líder dessa seita, o fundador dessa seita, estar preso, isto impede que os seus seguidores continuem a fazer cultos? Eu não sei os meandros deste processo, não consigo falar sobre o mérito da causa. Bom, estamos a falar precisamente, nós estamos a falar do processo do líder, estamos a falar precisamente do que houve desta vez, aí no interior do município do Bailundo. O objeto que deu causa a este conflito é supostamente o facto de que ter havido um mandado de detenção contra o atual líder desta organização, que havia sido convidado supostamente pela polícia para ser recolhido no calabouço, né? E pronto, houve resistência. Agora, é preciso percebermos o que é que de concreto ocorreu no terreno. Como é que foi... Doutor, se só de tornar nítida a coisa, sim. O comunicado da Polícia Nacional diz que estava lá a cumprir a ordem da PGR, que indicava para a detenção do líder desta seita lá no interior do município do Bailundo, está a ser acusado de, enfim, violência, promover, vamos lá dizer, a usurpação de terras, enfim. E em resposta aos fiéis, segundo o comunicado da polícia, teriam saído em defesa do seu líder. Isto deu confrontos que causaram, eventualmente, essas mortes. Pois, é um facto muito difícil de se analisar, porque precisava-se ter, por uma linha de razão, o mínimo de ideia do que de concreto está a ocorrer. Mas, fazendo uma análise meramente hipotética, quero eu pensar que, se há um mandado, há um instrumento jurídico, legal, exalado pelo órgão competente, razão da matéria, no caso do Ministério Público, para deter, porque havia elementos, na sua ótica, mediante um processo instruído, por práticas, supostas práticas de crimes que são imputados à responsabilidade criminal a esse sujeito, eu acho que não podemos apelar à sociedade a resistir às autoridades. Agora, também queria eu que se promovesse o contraditório, para se ouvir da outra parte o que é que de concreto ocorreu. Porque se houve uma má atuação dos nossos irmãos agentes da polícia, pode dar indiretamente incitação à revolta. E não se esqueça... A outra parte diz que as pessoas foram encontradas em suas casas e recolhidas, sem mais sem menos. Esta é a outra parte. E o líder estava foragido, mas os últimos dados da polícia dão conta já da sua detenção. Pois, mas está a ver, baseando nessa narrativa, está-me a dizer que a polícia atuou mal. Sem mais sem menos, atuou mal. Se está-me a dizer que atuou sem mais sem menos, está-me a dizer que feriu a lei, feriu a legalidade. Pois, então é isso que tínhamos de tentar analisar. O que é que esteve no cerne deste nefasto episódio que culminou com a vida de mais alguns indivíduos. Isso é grave, temos que agora repensar, porque este povo do Monte Sume já anda, na hipótese entre parênteses, revoltado com a polícia. Não, muito por conta... não é do Monte Sume, esteve no Monte Sume. Esteve sendo da igreja, a luz do mundo. Da igreja, afetos da igreja, a luz do mundo. Quer dizer, eles têm a ideia, e também porque foram assim, permitam dizer, instrumentalizados. É como uma mente quase telecomandada, desculpe que diga, porque foram assim instrumentalizados, de que devem defender a liderança a todo custo. A ferro e fogo contra quem quer que seja. Então, não é um povo fácil de lidar. Mas, também isso não dá lugar, nem sequer poderes à polícia de agir como quiser. Nós também conhecemos a realidade prática. E aqui exorto nossos irmãos, em sentido geral, a gente da Polícia Nacional. Mesmo que tenha um mandato de detenção,
exarado pelo Ministério Público, não te dá o direito de agir à margem da lei. Você pode convidar o indivíduo elegantemente, sem precisar usar da arbitrariedade, salvo se haver extrema necessidade para o efeito. E o que temos visto é uma operação, é uma atuação violenta. Quer dizer, o facto de estar mandatado, já está a pegar o indivíduo, está a corraçar, está metendo... Quer dizer, não é isso que a lei orienta. Peço encarecidamente aos nossos irmãos, falo isso com muito respeito, da Polícia Nacional, para respeitarem a dignidade da pessoa humana. Muito bem. O mandato você apresenta e oferece-lhe o duplicado. E lhe diz que, olha, está mandatado, nos termos da lei, para que o senhor nos acompanhe. Quer dizer, mas tem que haver modéstia, tem que haver ética, tem que haver deontologia profissional no âmbito da atuação dos órgãos policiais. Falo muito mais para a polícia, porque são estes que têm a grande responsabilidade. Porque têm destreza, são treinados para isso, para agir nos termos, nos marcos da legalidade. Está certo. Agora, a racionalizar o tempo, começa já a apertar, doutor Agostinho Cicato, a sua opinião? Café, temos poucos dados, podemos até correr o risco de cometer erros. Os dados são preliminares. Fazer análises até enviesadas, análises até que podem se descontextualizar. Mas o que é facto aqui é está a ser demais morrerem-se no ambo por causa dessa coisa de seita religiosa. Não pode. Alguma coisa deve estar mal neste circuito e deve ser percebido melhor. E a questão é justamente esta, para ver que mais pessoas mas não basta isto. O que é necessário aqui, e eu sempre convidei os especialistas, aqui há uma necessidade de estudo. Tem que se estudar o que é que se passa. Portanto, aqui há um estudo sociológico que é necessário fazer. O que é que se passa entre a polícia e a seita a luz do mundo, que é o PT. Portanto, razões qual é? A não legalização ou os princípios que esta seita invoca, não sei lá o que. Portanto, o que é que está aqui? Porque alguma coisa não deve estar bem claro. E digo isto por quê? Porque nós tivemos o episódio do julgamento, como é que foi, de Calpetec. De um lado estava a versão da polícia, do outro lado estava a versão da igreja, mas a verdade é que vidas humanas foram-se mesmo. Essa é a primeira nota em relação a isto. Agora, há um outro detalhe que eu acho que, e isto é a nível até do próprio executivo, precisa se avaliar bem. Nós falamos muito de seitas ou igreja reconhecida, não reconhecida. Nós temos em Angola igrejas que se conhece pouco o seu reconhecimento, mas funcionam normalmente. Alguém reconheceu, por exemplo, o Islão aqui? Pronto, isto não é público. Se for reconhecido, ok. Mas se não for reconhecido, funciona. Alguém reconheceu os irmãos Testemunha de Jeová? Se for reconhecido, ok. Mas se não for reconhecido, funciona. Funciona normalmente. Estou a dar exemplos concretos de que não é que essas organizações não pudessem funcionar. Estou a dizer que se há alguma incongruência, então as instituições devem tratar no âmbito institucional. Portanto, essa organização é convidada, os seus líderes são convidados, e para evitar-se o quê? Para evitar-se esses choques depois entre a polícia, os membros e não sei lá, que depois ceifam-se vidas e tanto mais. Essa questão de controle de fé fica meio difícil, porque a fé não se mede pelos artigos e tanto mais. Não é por decreto. É necessário Portanto, estudos são necessários para esse caso. Agora consigo, doutor Olívio Quilombo. Olha, eu fico preocupado, sobretudo porque se revisitamos a história, vamos encontrar episódios de repressão sobre ações religiosas antes e depois da independência de Angola. Fala aqui dos tocuistas, por exemplo. Eu acho que o governo de Angola é o mesmo, né? São vários governos, mesmo partido. Se não sabe, então devia saber, porque há um passado histórico de má relação governamental com religiões. Hoje os tocuistas são quase 3 ou 2 milhões e foram assassinados, perseguidos durante anos e anos, até que em 92 do mono para o multi trouxe essa abertura de mais instituições religiosas, embora muitas delas grandemente cooptadas também pelo regime. E
eu estou com isto, cuidar dos quimbanguistas, pelo menos, né? Nós interpretamos muito mal, e aí o Cicato tem razão, tem que estudar melhor. Quando olhamos para as religiões e a partida vimos o lado negativo. Ou seja, o que se passa é que nós temos um regime autocrático e está sempre preocupado com o ajuntamento de grupos, organização de grupos. Sempre que vem um grupo organizado, é um perigo. Um dia nós vamos saber o que é que o Juscelino Calopeteka fez para ter aquela sentença que nem estava prevista, né? 26 anos. 26 ou isso? Sim, 26 anos, porque a nossa máxima é 24, salvo o meu entendimento. E o que aconteceu naquele Monte Sul... Vai ter que explicar isso, porque se não, se não estivesse no ordenamento jurídico, não sei. Não podia ser sentença. Pois, sim. E mais, a forma violenta como se faz a pressão sobre essas pessoas é injustificável. O que está por detrás disso? O que as pessoas realmente querem? Por que não se pode deixar as pessoas manifestarem a sua fé em sede do Estado que é laico, atenção, embora haja uma predominação cristã, mas o Estado é laico, embora tenhamos grandemente feriados religiosos cristãos, mas o Estado é laico, mas nós ainda temos essa questão de uma pouca convivência com a religião. Eu estive recentemente em Moçambique, como sabem, e hospedei-me num espaço hoteleiro, num espaço predominante do Islã. Depois senti uma paz. Quer dizer, há uma harmonia, embora o Islã esteja em Moçambique desde o século VIII. Né? Mais ou menos, século VII, fundo o Islã, e 100 anos depois ele estava na Península Ibérica, norte da África e sul da África. E, portanto, é um pouco isso. Eu acho que há uma má relação... Sul da África, não. Refiro-me a Moçambique, propriamente dito. África Oriental. Sim, muito mais para o sul. Moçambique está lá para baixo. Sim, mas não no sul, na África Oriental. O lado Índico, Oriental, quanto africano. É o que hoje é a África Austral, com exceção de Moçambique. Moçambique é parte do sul da África e o Islã está ali desde o século VIII. A parte oriental da África. Não, a parte sul da África também. Isso está escrito, aprovado cientificamente. É só ler a expansão do Islã, vai perceber isso. Fico preocupado com esta... Acha que eu não conheço a expansão do Islã? Não sei, mas me demonstra alguma dúvida sobre isso. É normal, pode ser que tenha um outro dado. Fico só então já burro. Fico o único esperto que estudou. Se te dá prazer... Não era isso. Mas é um dado que tenho. Se tem um dado melhor, por favor, avance. E posso até citar livros até. Quero mostrar que o senhor e portanto, fico preocupado e reitero com esta forma de observar a manifestação de fé e o agrupamento de pessoas. Ou seja, as pessoas têm liberdade de se agruparem e seguirem líderes religiosos, tal como seguem líderes políticos. Muito bem. Doutor Celso Malabron, o que é consigo? Bom, primeiro é muito triste que hoje é dia da Páscoa, estejamos a lamentar a perda de vidas humanas, digamos assim, ligadas a uma instituição religiosa. Eu prefiro nem chamar seita, apesar de ser católico. Prefiro chamar mesmo uma instituição religiosa. E não deixa de ser grave do ponto de vista do Estado, que mais uma vez, e com essa instituição religiosa, tenhamos a lamentar também a morte de agentes da polícia. Portanto, ali isso pressupõe, apoiando tudo que foi dito sobre falta de dados, isso nos pressupõe dizer que houve um confronto forte, porque onde morrem polícias, ali é um confronto forte. Isto não pode ser. Ninguém aqui acha que isso é uma boa coisa. E é por isso que eu, sem ir mais longe, sem querer fazer política, nem querer mostrar que sou eu que estudei, porque eu só sei que nada sei. Acho que está muito ofendido com os dados que eu trouxe, né? Vou oferecer um livro sobre a expansão do Islã. Já é o segundo livro que você vai oferecer. De fato, o dicionário, vou cobrar. O dicionário, depois a expansão do Islã. Vocês ouviram? Tem que oferecer mesmo. Vou oferecer, de fato. O pobre não promete. Vou oferecer. E ao ignorante como eu, um livro é uma dádiva divina. A retomar a ideia? A retomar a ideia, é triste isso. E então, faço minhas as palavras dos que me antecederam. Precisamos de estudar o que é que realmente se passa em relação a esta instituição religiosa.
Será que é o resultado de um processo conturbado? Será que tem a ver com os cânones e institutos religiosos dessa instituição religiosa em si? Será que é um pouco das duas coisas? Precisamos de estudar. Porque o que não pode continuar a acontecer, mais uma vez, para a nação que queremos, é que continue a haver confrontos entre as forças da ordem e os fiéis, com mortes de parte a parte, sendo a única com a qual isso acontece. Muito bem. Portanto, para fechar, eu acho que o Instituto Nacional dos Assuntos Religiosos, com apoio da academia, deve realmente, por mim até deviam criar mesmo uma comissão intersetorial que estudasse o fenômeno, independente, que estudasse o fenômeno e apresentasse, digamos assim, as suas recomendações e as suas conclusões em relação a isso. Muito bem, vamos agora fechar com uma notícia trazida ao longo da semana pelo Clube Capa, que cita a empresa do sobrinho, a empresa denomina-se Barima, Comércio Geral, Prestação de Serviço, Importação e Exportações. Segundo a notícia do Clube Capa, essa empresa pertencente ao sobrinho do Presidente da República, Yuri Lourenço, e esta empresa, segundo essa notícia, teria ganho um concurso, teria beneficiado, portanto, de um contrato avaliado em 15 bilhões de kwanzas para o fornecimento de carteiras escolares em 16 províncias do país, sem ter feito um concurso público. O doutor Olívio Quilombo fez consigo a estabelecermos aqui a fronteira entre o exercício do empresariado deste jovem, deste senhor Yuri Lourenço, e a sua relação com o Presidente da República e o facto de ter ganho este contrato sem ter passado por um concurso público. Olha, é um dos problemas que nós temos fruto das longevidades políticas, que ao corromper de determinados institutos fundamentais que criam a separação e as transparências que são exigíveis em sede do acesso ao espaço econômico. Queria aqui um paralelismo com o que eu dissera antes, do ponto de vista político, do percurso político das pessoas nos partidos. Aqui há uma visão bastante diferente, que é o acesso ao poder econômico. As nossas elites não consolidadas do ponto de vista econômico estão muito ligadas ao poder político também. E nós tivemos um problema muito sério pós-Eduardo dos Santos, que ficou com os seus filhos, ou com pessoas próximas a ele, que por essa proximidade tiveram acesso a fundos públicos. Esta é uma das características dos regimes, transformam as finanças públicas em contas bancárias pessoais. É uma denúncia muito forte, que deverá obrigar que estes atores venham a público defender a sua justiça. Porque estamos com a situação, por exemplo, já discutimos aqui sobre São Vicente, que por proximidade política, por um lado, no âmbito da acumulação privilegiada do capital, teve privilégios do Estado ser benevolente para com ele e ter acumulado capital até ao nível que acumulou. Hoje está numa situação de responder publicamente, mesmo a sua esposa, por dados, ter afirmado que as transferências foram feitas com autorização do BNA. O problema é que nós estamos no meio do ano letivo e não consigo perceber como é que alguém ganha um concurso público no meio do ano letivo para fornecer carteiras. Entendo que antes do ano letivo começar, deve-se criar as condições técnicas para o aperfeiçoamento das escolas e não das salas de aula, porque as salas de aula são parte da constituição do edifício escolar. E tivemos as denúncias de falta de carteiras, que é um facto, e aqui em Viana houve um professor que mobilizou seus estudantes para reclamarem sobre a falta dessa mobília escolar, que quando falamos em dar aulas, e olhamos para uma sala de aulas, ela tem mobiliário escolar. Um dos mais importantes é uma carteira. E nós somos um país que tem recursos minerais como ferro, tem uma floresta densa,
Não se consegue perceber que com estes recursos minerais não ter salas de aulas com carteira. Eu acho que tem que se fazer aqui. É uma denúncia pública, temos a PGR, tem que aproveitar essa oportunidade e ir a fundo para esclarecer isso. Portanto, estamos aqui diante do enriquecimento ilícito de uma pessoa próxima ao presidente João Lourenço, que é o que ele realmente está a combater em sede de combate à corrupção, mas parece-me que o combate à corrupção está mais corrupto que o combate. Ok, doutor Celso Malavrone, que eu consigo racionalizar o tempo, Bem, estamos a fechar. eu em primeiro lugar, desculpem, tenho que fazer isso, como comunicólogo e professor de jornalismo, primeiro tenho que analisar a notícia. É do Clube Capa. Do Clube Capa. Eu tenho a notícia aqui neste momento. Que você não gosta do Clube do Capa, nós também sabemos disso, né? Não, eu critico o jornalismo feito pelo Clube Capa. Mas o Clube Capa teve razão há umas semanas e o doutor Celso não se dignou a pedir desculpas por ter feito. Você acha que eu não estudei, não sei Não, nada, só você que sabe. não é isso. Mas eu ainda não é isso. Ainda só acho que devemos ser coerentes quando olhamos o trabalho dos outros. Eu acho que o Clube Capa faz um trabalho muito sério e não pode ser publicamente vilipendiado. Professor de comunicação. A sua ideia? Ainda sou professor de comunicação. E ainda bem. Que eu saiba, único à volta desta mesa. E ainda bem. Tenho a obrigação de dar esses subsídios técnicos, apesar de não ter estudado, né? Mas um pouco que estudei vai dar. Primeiro, esta notícia, como quase todas do Clube Capa, não tem contraditório. E ela própria em si é contraditório. A notícia diz que esta empresa foi criada em julho de 2005 por uma cidadã nacional chamada Rita Pascoal Loura da Silva. A senhora me perdoe estar a citar o nome dela aqui. E, entretanto, depois diz que que ele diz que é sobrinho do presidente, é o jovem que dá o rosto pela Barima, comércio geral, prestação de serviço. Dá o rosto como? Não explica. Bom, entretanto, depois diz que esta empresa ganhou o concurso público, diz isso em metade de um parágrafo, no terceiro parágrafo, e em seguida, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo parágrafo, e o sétimo, o oitavo, já não fala disso. Já fala do tio, que entretanto tem também companhia de aviação, e o presidente que tem as fazendas, e as filhas que tem. Portanto, e esta chamada de atenção até é para vocês também, enquanto os que selecionam as notícias que trazem para nós comentarmos. Também tem que ter, do ponto de vista técnico jornalístico, alguma consistência e alguma base. E esta notícia não tem. Não, mas... Analisada ela tecnicamente, tirando o facto que ela faz uma acusação. Como? Essa notícia tem relevância. Não. Esta notícia, como notícia, não, peço desculpas, não, vocês não podem, nem nós podemos, só porque fala do Presidente da República, a gente adota qualquer lixo. O que eu estou a dizer... Isso está a ser muito leviano com o Clube Capa. Isto não está correto, doutor Celso. Isto não está correto. Esta notícia, e o José Gama pode rebater-me se quiser, estou a dizer, repito, como professor de comunicação, esta notícia ele vai reagir de certeza. Não tem consistência técnica para ser trazida aqui e nós nos debruçarmos em relação a ela como algo credível. Para começar, porque não tem contraditório. Segundo, porque não sequer nos mostra como é que chegou àquela conclusão. Isso seria tipo um post no anonimato, como nós estamos habituados a ver nas redes sociais. Está certo. Pronto. Portanto, a fechar. Portanto, não me interrompa só porque também vos critiquei, né? Não, o tempo está aí a chegar. Portanto, é por isso que eu digo que eu não comento esta notícia exatamente porque fala mal do presidente João Lourenço. Se eu estivesse a comentar esta notícia tal como está, eu, enquanto docente e acadêmico de comunicação, estaria a legitimar algo que, do meu ponto de vista, devia ser desconsiderado porque tecnicamente não está bem. Não. E faço isso como uma forma, inclusive, de pressionar os colegas jornalistas. Eles gostam de dizer que eu não sou jornalista e não sou comunicólogo. No sentido de que realmente façamos o jornalismo, tentemos. Não, ficou essencial. Ficou essencial. Doutor Chuta, conselho. Um minuto. Ok, bem, eu penso que precisava ter mais elementos
suficientemente bastante que pudessem dar lugar com que pudesse fazer uma análise mais profunda, mais consentânea sobre o assunto. Havendo insuficiência de elemento, dá indúbio por réu. Significa dizer que na dúvida beneficia o réu. Quem é o réu nesse caso? Quem está a ser acusado. Ok, muito bem. Dr. Segato, eu consigo. Também não quero comentar. Foram envenenados com a devida aspas do Dr. Celso. O Dr. Celso conseguiu vos influenciar. Estamos com a justiça. Ok. Só por isso. Muito bem. Ok, então, vamos fazer o seguinte, meus caros, chegamos àquele momento já para fechar. Dr. Celso Malavlonek, positivo e negativo da semana. O positivo da semana para mim, já o disse, foi aquele processo de condecorações. Gostei muito da diversidade, gostei muito também, tanto a diversidade política, como a diversidade gerontocrática. Ou seja, tivemos mais velhos, tivemos gente de meia idade, tivemos jovens. O negativo da semana para mim foi uma atividade que a Umunga organizou em Benguela, que era suposto no princípio ser um debate entre o presidente Adalberto Costa Júnior e um militante sénior do MPLA, que depois viemos a saber que era o Mário Pinto de Andrade, que se deslocou até Benguela, chegou lá e disseram: não, o senhor agora fica só o Adalberto porque vocês não confirmaram e porque nós já avisamos que vai ser só o Adalberto, senão isso vai criar tumultos. E de facto, pronto, o Dr. Mário Pinto de Andrade teve que voltar. E depois também mesmo na própria atividade houve um ambiente muito mau de crispação em que os jovens que não se reviam na UNITA tiveram que se retirar com receio de serem agredidos. Isso para mim foi negativo. Dr. Quilombo, positivo e negativo da semana? O negativo é a morte da filha do Mangenas, que infelizmente nasceu com 1,5 kg, não teve todos os cuidados pré-natais possíveis e o berçário também não a conseguiu suportar e infelizmente pereceu, deixando num estado de choque esta família de angolanos que se encontra retida em Maputo, que como consequência, digamos, da nossa visita e da pressão que foi feita, já se conseguiu criar alguma condição a nível do Serviço de Imigração Estrangeira e vamos acompanhar a evolução do processo. Este é negativo. Este é negativo. O positivo é a Páscoa, a figura de Jesus Cristo, que morreu e ressuscita. Morreu porque lutou contra o establishment, contra o regime de então, e usou seu poder de maior homem que já passou pelo mundo para transformando a água em vinho, em detrimento do bem-estar. Não lutou contra nenhum estabelecimento. Isso é teologia. Teologicamente isso é extremamente errado. Eu sou doutor que estudou muito. E também multiplicou os pães, portanto, demonstrando que é para isso que o poder serve. Quando se tem poder, deve-se usar esse poder para transformar e colocar-se ao serviço da humanidade. E é isso que nós temos dificuldade de ver neste país. Os que têm poder não transformam, infelizmente. Muito bem. Doutor Segato, positivo e negativo da semana? O positivo, claro, recai também nas condecorações. Foi um ato de relevo importante por todos que foram condecorados. E o negativo é exatamente a penúltima notícia que nós comentamos, que tem a ver com esse choque entre a Polícia Nacional e os fiéis da Igreja do Senhor Colpeteca. Dr. Helder, positivo e negativo da semana? Bem, o negativo, lamentavelmente, esforçosamente temos que fazê-lo, vai para o governo da província de Luanda, porque talvez eu quero pensar que o seu governador deve ter na hipótese, e com resguardo ao bom nome deste setor, uma má assessoria jurídica. Esse é o meu entendimento, porque não é normal
que recorrentemente nos faz cumprir a lei. Repara, O que é que houve? nós remetemos no dia 27 a comunicação prévia conforme manda a Constituição e a lei, para comunicar que no dia 29 de abril vai se fazer a marcha pacífica urbana, ordeira, tranquila, a segunda, da causa Zero Criança na Dia Rua. 29 de que mês? 29 de abril deste mês. E até agora, a lei diz que, volvido 48 horas, se o governo ou a entidade não se pronunciar, quer dizer que não encontrou objeção para não realização. É tácito. É tácito, quer dizer, há aqui um diferimento tácito para a realização da marcha. Repara uma coisa, já se passa, hoje é dia 9, amanhã dia 10, até hoje não há resposta. Quer dizer, é isso que também incita indiretamente as pessoas a se revoltar. Isso não é saudável. É tácito. Eu quero apelar ao governo da província para respeitar Vamos a lei. manifestar, é respeitar tácito. a lei. Vamos manifestar. É positivo também o facto de que, bem, bom, não queria fazer mas se não tiver publicidade positivo, não própria, vamos fechar. vou evitar, Muito bem. mas é uma ação que estamos a levar a cabo e vou evitar para não fazer parecer que estamos a falar, Muito bem. a advogar em nome Dr. próprio. Helder Schultz,